Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, nós vamos aqui avançando na nossa lição que nós estamos trabalhando sobre o Gênesis. E hoje nós vamos para a lição de número 4 e o tema está para lá de importante. Gostei muito desse assunto, do conteúdo em si. Para mim, uma das melhores lições que a editora Betel já trabalhou até agora, pelo que eu tenho visto do conteúdo. E essa lição, número 4, para mim, tá para lá de especial. Vale a pena a gente aqui desmembrar aqui e estudar ponto a ponto de cada um desses tópicos. Amém? Então, vamos lá então. Lição de número 4, a alienação humana a partir da queda. Então, essa palavra alienação, a gente vai estudar o significado dele dentro desse contexto da queda e por que a queda gerou consequências e quais foram essas consequências, Uma vez que o homem, na lição anterior, a gente vai ver o tanto de coisa boa que ele desfrutava, da presença de Deus, ele desfrutava ali do jardim, eram coisas muito significativas para o homem. Mas aí, infelizmente, veio a queda e a queda trouxe consequências. E a gente vai ver aqui essas consequências na lição de número 4. E aí, para essa lição, eu selecionei também, além dos tópicos, subtópicos, introdução, conclusão, a gente também achou interessante pontuar aqui e trazer para os irmãos o nosso textuário, por exemplo. Olha o que diz o textuário, por isso que eu trouxe ele aqui e recomendo que você faça a menção do textuário também, escreva ele no quadro, leve ele num data show. Aqui o nosso slide está pronto, para que você possa aí já, a partir do textuário, discutir aí com seus alunos os pormenores dessa lição. Abre aspas, e ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Então eu destaquei a palavra escondi-me e coloquei aí que no dicionário ela vai ter esses dois sentidos, de alienação e afastamento, Então, a palavra escondi-me, nesse contexto, ele está dizendo que ele se alienou do Senhor, ele se afastou do Senhor. Então, uma causa do pecado, uma consequência do pecado, para mim, drástica e que vai gerar consequências em todas as áreas, é o homem ter se afastado de Deus por causa do pecado. Essa é a expressão do nosso título, quando o título fala a alienação humana a partir da queda. Então, o afastamento do homem. Por que o homem se afastou a partir da queda? E também nós vamos trabalhar aqui nessa lição, eu acho importante a gente destacar também a nossa verdade aplicada. Olha o que diz a verdade aplicada dessa lição. O pecado, ao nos alienar, lembra que eu usei a expressão alienar no sentido de afastar-se? Então, o pecado, ao afastar o homem de Deus, provoca danos em todas as nossas relações. E aí eu coloquei aí, nessa primeira imagem, a relação do homem para consigo próprio, esse contexto do homem interior, do homem espiritual foi fracionada, foi quebrada, foi danificada. As relações dos homens uns para com os outros também foram prejudicadas. E, para mim, a que ocasiona a quebra das outras anteriores foi essa primeira, que foi a quebra da nossa relação com Deus. O homem, então, através da alienação, do afastamento de Deus, ele se afasta de si próprio, ele se aliena de si próprio, ele se afasta do objetivo que Deus deu para ele como um homem espiritual. Ele também perde essa conexão de uma maneira mais positiva, também nas relações uns para com os outros, com o próximo, e principalmente ele se desconecta de Deus, perde a conexão com Deus, e essa foi, com certeza, a maior perda, e essa perda vai gerar, então, a perda de si próprio, a identidade de si próprio vai se perder, e também de uns para com os outros.
E os objetivos da lição, justamente, nós vamos ter que falar sobre esses 3 pontos, né? Citar os efeitos do pecado em relação a si mesmo, como que o pecado me afastou da minha essência, mostrar o efeito do pecado em relação ao próximo, como o pecado afeta a minha relação uns para com os outros. E a terceira é falar acerca dos efeitos do pecado em relação a Deus, como que isso me afastou de Deus, como o pecado, como consequência, me afasta do Criador. O nosso texto de referência está em Gênesis capítulo 3, verso 8, 9, 10, 11 e o 12. Eu destaquei o nosso padrão a partir de hoje para esses slides, é sempre destacar aquilo que eu achar mais importante aí com esse destaque em amarelo, tá? Então, versículo 8 diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. Lembra da palavra alienar? Então é a mesma expressão. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. Eles se afastaram, eles se esconderam, eles se alienaram, eles se colocaram à parte da presença de Deus. Deus permanece exatamente no mesmo lugar, mas o homem é que se afasta e se esconde da presença de Deus. Entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Olha só, é como se Deus tivesse que procurar o homem, mas na verdade o texto está nos fazendo, através do texto, a gente tem que imaginar, nós temos que forçar a nossa mente a imaginar o homem se escondendo de Deus. Isso não é possível, Deus sabia exatamente aonde Adão estava. Mas Deus está trabalhando com o homem aqui, a consciência dele. O que você, Adão, está fazendo aí? Qual que é o teu problema, Adão? Até ontem, Adão, nós estávamos conversando aqui. E, Adão, agora eu não te vejo mais. Eu não estou te encontrando, Adão. Qual é o teu problema? Então, na verdade, Deus estava trabalhando desde aquele momento, já na consciência caída do homem. Verso 10. E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Olha só como que Deus é pedagogo, né? Deus trabalha com essa pedagogia. Onde tu estás, Adão? Aí ele se apresenta e fala: eu estou com medo. Aí Deus vai dizer: mas por que você está com medo, Adão? Você está se escondendo por quê? Por acaso você comeu, Adão, do fruto, da árvore do fruto? Você fez aquilo que eu disse que você não deveria fazer, Adão? E aí ele responde no versículo 12. Então disse Adão à mulher que me deste por companheira. Ela me deu da árvore e comi. Então aqui nesse texto de referência a gente já vê os 3 afastamentos, né? O afastamento de si próprio, a perda da identidade. Quando Deus se encontrava com Adão na viração do dia, Adão estava lá. Adão sabia que tinha comunhão com Deus e ele estava lá, ele sentia isso, ele queria isso, ele buscava isso. Todos os dias Deus ia lá em Adão, mas agora Adão já está escondido de Deus. E se escondendo de Deus, ele não assume a culpa e ele acaba jogando a culpa na Eva. Isso vai gerar conflito, porque ele não assume a sua própria culpa, joga a culpa na Eva. A Eva joga a culpa no outro, então o ser humano, a partir daí, começa a entrar em conflito uns para com os outros. E o afastamento de Deus, quando Deus procura Adão, conforme ele sempre vinha, Adão já não está mais lá, naquele ponto de referência. A nossa introdução. Na lição anterior, estudamos sobre o maravilhoso relacionamento de Deus com o homem antes da queda. Nesta veremos as consequências do pecado nas relações. Então, em todas as relações, do homem para consigo, do homem para com o próximo e do homem para com Deus. A alienação em relação a si mesmo. Então, nós vamos ver nesse tópico de número 1, a alienação do homem para consigo. Quais são as consequências do homem ter se afastado de Deus em relação a si próprio? Quando o homem, no Éden, buscou mais plenitude de vida, ignorando a Deus, acabou tendo não só menos de Deus e menos da vida,
mas também menos de si mesmo. 1.1, vergonha de si mesmo. A primeira alienação vivida pelo homem, como consequência do pecado, foi em relação a si mesmo. Satanás lhe promete mais liberdade. Eles acabam experimentando menos liberdade, vivendo pela primeira vez a experiência da vergonha. Ou seja, é o que eu falei lá no texto de referência. Onde tu estás, Adão? Eu temi o Senhor, eu estou nu e eu estou escondido. Então, primeiro problema já aparece aí, o homem se esconder de Deus, se alienar de Deus. Sentir vergonha é a sensação de não poder ser você mesmo, por não poder ser aceito no estado em que se encontra. No capítulo 2, verso 25, diz que ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Depois disso, a vergonha nunca mais deixou de fazer parte da nossa vida. Quando o homem percebe que, quando após a queda, ele percebe que está nu, ele sente vergonha, né? Então, a partir daí, esse sentimento de vergonha, de afastamento, de sentir-se impróprio, de sentir-se inadequado, vai acompanhar o homem por todas as gerações. No subsídio do professor, eu achei importante fazer esse destaque também na lição do professor. Para quem tem a revista do professor, ele traz alguns subsídios, alguns apontamentos aqui. Nem todos eles dá tempo da gente falar, se referir, pedir para alguém ler, mas alguns são importantes. Esse aqui eu destaquei ele, alguns outros também. Eu achei necessário para essa lição a gente usar esse subsídio a mais para reforçar o assunto. Olha o que diz esse subsídio do professor. Ter vergonha de nós mesmos é uma experiência horrível. Não podermos ser quem somos é frustrante. A desaprovação da própria consciência mostra como estamos por causa do pecado, alienados em nossa relação interpessoal, ou seja, intrapessoal, não é para dentro, intrapessoal. E não poder estar bem consigo mesmo pode ser a causa de não estarmos bem com os outros, né? Então, a primeira consequência da gente não estar bem conosco, isso com certeza é o que vai afetar na nossa relação com o outro. Adão sente que está nu, teme a Deus, se esconde de Deus, e quando é questionado do que aconteceu, ele não assume a sua responsabilidade, joga a responsabilidade na Eva, e a Eva então vai também praticar a mesma coisa, sente vergonha, sente medo de assumir a culpa e joga essa culpa na serpente. E assim os homens perpetuam esse mesmo projeto de alienação em relação a si próprio. Sentir vergonha do que fez e por causa do que eu fiz, isso pode gerar um constrangimento para mim, isso pode gerar críticas das pessoas, pode gerar uma desaprovação das pessoas, e aí eu me tranco e acabo sendo aquilo que eu não sou, né? Eu coloquei essa imagem de uma moça se olhando no espelho, possivelmente rejeitando a sua própria aparência, não aceitando quem ela é, tentando ser alguém que não é. E assim somos nós também, né? Nós vamos passar a vida tentando construir uma imagem daquilo que não somos, porque nós não queremos assumir as nossas responsabilidades, chamar aquilo que é pecado de pecado, chamar aquilo que é erro de erro, chamar aquilo que é engano de engano, e assim a gente ter uma vida mais limpa e aberta diante de Deus e também diante dos homens. 1.2, culpa, uma outra consequência, né, do homem ter se alienado de si mesmo, é a culpa. O homem antes da queda vivia a maravilhosa liberdade de nunca haver sentido culpa. Todas as coisas que fazia no jardim eram livres deste sentimento tão angustiante e limitador. E a primeira filha da culpa é a desculpa. A lição traz essa expressão, eu fiz questão de colocar aí essa arte aí, esses dois símbolos, um boneco que está se sentindo culpado e ele tem um filho, uma filha, que é a desculpa, né? Então, sempre eles vão andar junto, né? A culpa vai andar juntinho e colado com a desculpa, né? Os homens nunca vão querer assumir as responsabilidades, porque a culpa agora faz parte da sua vida, mas ele não quer assumir essa responsabilidade e joga isso para frente, e a gente chama isso de desculpa.
continuando esse 1.2, quando Deus pergunta a Adão, comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Gênesis 3:11. Adão não diz simplesmente, eu comi. Ele cria uma justificativa própria, uma desculpa. Aí ele diz, abre aspas, a mulher que me deste por companheira. Olha só, o Senhor pergunta para ele se ele comeu. E aí ele diz assim, eu comi, mas tem um problema. Só tem um problema, eu só comi porque a mulher que tu me deu por companheira, ela me deu esse negócio, ela me ofereceu. Então, na verdade, a desculpa para eu ter comido é essa mulher aí. Então, eu tenho uma desculpa. O Senhor não pode me condenar, o Senhor não pode me julgar, porque foi o Senhor que me deu essa mulher aí. Então, a culpa, na verdade, é dela e sua. Então, na verdade, a culpa é de Deus e da mulher, não dele próprio. Então, sempre a gente vai fazer assim, vai empurrar para frente, sempre é por causa de alguém, nunca por causa de nós. Aqui está outro aspecto da alienação em relação a si mesmo. Não assumir os erros que a própria consciência aponta. Então a nossa consciência vai nos martelar 24 horas e a gente vai empurrar isso para frente. Eu fiz porque o meu patrão me provocou, eu fiz isso porque a minha mulher não me entende, eu fiz isso porque a minha igreja não é boa, eu fiz isso porque o meu trabalho é isso, eu fiz isso porque a minha noiva é dessa forma, eu fiz isso porque o dinheiro estava pouco, eu fiz isso porque ninguém me entende, eu fiz isso porque a consciência dele está acusando ele e ele está tentando arrumar desculpas para dar uma amenizada nesse choque de consciência que está acontecendo com ele. E quem faz isso é a graça de Deus tentando restaurar o homem, mas o homem sempre vai se esquivar, né, através das desculpas. E outra característica, né, da alienação em relação a si mesmo, 1.3, o medo. Adão sempre sentia amor e segurança ao ouvir a voz de Deus, mas após pecar pela primeira vez, ele sentiu medo. Antes de Deus provar para Adão que ele estava errado por não confiar nele, o próprio Adão descobriu isso por causa da vergonha e culpa que sentiu imediatamente após comer do fruto. Ele sentiu medo por se certificar que o morrerás realmente era verdade. O medo entrou na experiência humana e nunca mais saiu. Desenvolvemos cada vez mais fobias que terapeutas não têm dado contra. Alienados consigo mesmo, temos medo do que está dentro de nós, né? Então, essa é uma outra característica que o pecado trouxe para dentro do homem, né? Além deles se afastar de Deus, essa alienação em relação a si próprio torna ele sentindo vergonha de si mesmo, produz nele essa questão do medo, que nós vimos agora, e no 1.2 produziu também a culpa, né, no homem. E aí, através disso, ele vai se perdendo do próximo e se perdendo de Deus. Porque tudo isso é um efeito cascata, né? A perda do homem interior, a queda por dentro, ocasiona meu afastamento e a minha deterioração em relação às relações para com os outros e, consequentemente, para com Deus. Vamos progredindo aqui, tópico 2, alienação em relação ao próximo. Então a gente viu em relação a si próprio, e esse a si próprio também vai prejudicar a relação com uns com os outros. Então a relação com o próximo está prejudicada também por causa da queda. Além do pecado ter gerado uma alienação no homem consigo mesmo, gerou também uma alienação com o próximo, o que explica todos os nossos desajustes sociais. Olha que interessante, né? Todos os problemas sociais, os conflitos sociais são gerados porque o homem não conseguiu mais se encontrar consigo mesmo. O seu homem interior está caído. Ele é um homem que agora é gerado culpa sobre si próprio, é gerado medo sobre si próprio. Ele tem insegurança de quem ele é. Ele não tem mais identidade. E essa perda dessas características vai torná-lo, então, inadequado em muitas situações para conviver no contexto social. Por isso que nós vemos
os homens matando uns aos outros, homens com a capacidade de construir uma arma, uma bomba, um artefato que é capaz de, numa explosão ou numa situação de terrorismo, destruir com centenas de pessoas. É a capacidade que o homem tem, porque ele se afastou de Deus quando pecou contra Deus. 2.1. E as consequências vão começar, então, a serem destrinchadas a partir de agora. 2.1. Transferência de responsabilidade. A culpa que Adão sentiu, a alienação consigo mesmo, fez ele responsabilizar sua mulher por seu erro, a alienação com o próximo. Então, ele está alienado em relação a si mesmo, ele está afastado do seu eu interior, do seu protótipo original, ele se quebrou por dentro, e agora, por causa disso, ele sempre vai jogar a culpa no outro e acaba se afastando do outro, né? Sempre alguém vai ser o culpado pelas minhas mazelas, digamos assim. O mal se prolifera no mundo e corre livre na sociedade, justamente pela indisposição do que erra de assumir sua responsabilidade. O mal que faço é sempre por causa do outro, ou sempre por causa do meio, numa abordagem mais moderna. Coloquei essa imagem aí, né? Sempre alguém apontando para o outro, né? E isso não tem fim. Então alguém aponta para mim, aí eu posso também, eu me escondo dentro das minhas desculpas e aponto para o outro. Aí o outro se esconde nas suas desculpas e aponta para o outro. E assim esse ciclo nunca tem fim, né? Enquanto alguém não bater no peito e dizer o pecado que está dentro de mim está me destruindo, eu preciso do perdão de Deus, esse mal, essa corrente do mal, ela nunca se quebra, né? Então vale repetir essa última frase: o mal que faço é sempre por causa do outro, ou sempre por causa do meio, uma abordagem mais moderna. Continuando 2.1, com isso nunca existe o outro, e o mal nunca é tratado. Numa tentativa de fazer de tudo para se sentir mal com a culpa, as relações sociais. Para não se sentir mal com a culpa, as relações sociais são afetadas. E aí eu coloquei uma frase que eu tenho meditado através dessa lição: não somos somente fruto do meio, porque essa é uma frase bem conhecida, né? Que nós somos fruto do meio. O meio social aonde nós vivemos determina o que nós seremos. E aí eu coloquei: nós não somos somente fruto do meio, porque o meio sim influencia. O meio em que nós vivemos, o tipo de família que a gente está, influenciará na nossa educação, na nossa criação. Sim, isso é um fato. Só que existe um detalhe que os homens não vão colocar. Os cientistas das relações sociais, né, da psicologia, eles não vão colocar esse ingrediente, que nós somos, na verdade, fruto do nosso pecado. Nós somos fruto do nosso pecado. A palavra de Deus diz: do que se queixa o homem? Queixe-se do seu próprio pecado. O que o apóstolo Paulo diz? Miserável homem que eu sou. Quando nós entendemos isso, sempre a primeira mão será apontar para nós. O primeiro dedo vai ser apontar para nós. Miserável homem que eu sou. Do que se queixa eu? De que se queixa o heraldo? Se queixe dos seus próprios pecados. Uma vez que eu me resolver aqui por dentro, todas as coisas para mim serão possíveis. Glórias, pois, ao nome do Senhor. E a gente tem que parar, irmão, de se vitimizar. A gente que é pastor, a gente acompanha muitos casos de pessoas. Você vai acompanhar uma pessoa que está triste com a igreja, que está querendo sair da igreja, que vai congregar em outro lugar. Você procura ela. Sim, fulano, mas por que você está tomando essa decisão? Ah, não, porque a minha filha fez isso. É porque o meu marido faz aquilo. É porque o irmão fez isso. É porque eu estava pensando isso e não é bem assim da igreja. E assim, a gente vai só jogando para terceiro. Terceiriza as questões que a gente deveria apontar e dizer: olha, eu estou tomando porque eu quero. Eu sou um fraco, eu não consigo me decidir onde eu quero ficar, então eu quero sair e tentar mais uma.
quero ir para um outro lugar, quero tentar diferente, eu assumo a responsabilidade. Se não der certo, eu volto e o Senhor me perdoa. Mas a gente sempre vai jogar, não, pastor, não é por causa do senhor, não é por causa da irmã fulana, não, não é por causa da irmã fulana, é por causa que aconteceu isso, o Beltrano disse isso, o Beltrano disse aquilo, e a gente vai virando aquele negócio todo. Mas o nosso dedo tem que ser primeiro apontado para nós, porque nós somos fruto do nosso próprio pecado. 2.2, a perda da pureza, né? Isso aqui para mim é um dos mais importantes, a perda da pureza. Após comerem do fruto, Adão e Eva não sentiram vergonha apenas em relação a si mesmos, mas também um em relação ao outro. Foi esta primeira experiência com vergonha que os fez coserem aventais com folhas. Podemos imaginar como uma relação entre o homem e a mulher foi profunda e permanentemente afetada. A nudez do corpo, que até então era uma bênção de Deus, tornou-se a causa de muitos tipos de pecado que nascem na mente. Olha só, eles tinham o hábito de andar nus no jardim. Depois da queda, eles olham para o outro e percebem-se que estão nus, sentem vergonha um do outro, e aquela pureza que eles tinham, aquela falta de malícia, de maldade, já não existe mais. Então eles olham um para o outro e gera um tipo de aversão, mesmo sendo um casal. E isso é terrível, né? O pecado é terrível o pecado. E o subsídio do professor também nesse tópico, eu achei interessante pontuá-lo. Recomendo que você faça isso. Diz assim, comentário bíblico, Antigo Testamento, abre aspas, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E de repente, sem que qualquer outra pessoa estivesse por perto, Adão e Eva se sentiram envergonhados. A ingenuidade deles havia sido substituído por desconfiança. Olha só, vale a pena repetir essa expressão. A ingenuidade deles havia sido substituído por desconfiança. A única pessoa que havia naquele jardim era Eva e Adão. Eles só tinham um ao outro e Deus no meio da relação. E eles sentiam vergonha um do outro. Olha que coisa impressionante, né? Se só tem duas pessoas aqui, como que a gente pode sentir vergonha um do outro se a gente é casal, né? Medo e pensamentos ruins também foram gerados. Então eles se cobriram com folhas de figueira, numa tentativa de livrar-se da vergonha que sentiam. Interessante, né? Ingenuidade, pureza. E de repente isso vai embora. E entra esse sentimento de aversão ao outro, de desconfiança ao outro. Eu preciso me proteger, porque eu já não confio mais. Embora só tenha ela, embora ela é minha esposa, embora só tenhamos nós dois aqui de seres humanos, mas eu já não confio mais em você. Você já não é mais tão assim. Precisa cobrir essa nudez, porque você já não é mais talvez tão atraente ou tão perfeita como eu imaginava que é. E começam a surgir daí as críticas, os pensamentos ruins, os medos, os temores, e isso afeta a nossa relação uns para com os outros. 2.3, relações conflituosas. Olha, gera o surgimento dos conflitos aqui, né? Na teologia da salvação, nós aprendemos que Deus já tinha determinado que Adão fosse o cabeça da humanidade e a representasse. Isso inclui Eva. Então, o homem ia ser o cabeça, já estava descrito antes da queda, ele ia dominar os animais, a todos os seres, ia dar nome, ia governar, ia plantar, ia fazer tudo que Deus havia estabelecido como parâmetro para Adão. E a Eva estava no pacote, ela ia ser a sua cooperadora, a sua adjutora. Mas olha o que o pecado ele causou, né? Porém, a julgar pelo que Deus disse a Eva após o pecado, e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Esta relação original entre o homem e a mulher não chega nem perto do melhor quadro que possamos viver como casais hoje em dia. Relações conflituosas sobre submissão e insubmissão sempre marcarão os relacionamentos entre casais, como consequência desta alienação social por causa do pecado. E cada vez que chega o fim do tempo, irmão, as coisas pioram mais, não é?
Cada vez as mulheres querem ser mais independentes, cada vez mais os homens estão se afastando mais, os conflitos nos lares, nas casas, os nossos jovens, estão cada vez mais sentindo falta de referências de casais sérios, de homens e mulheres que se juntaram, que se casaram e produzem uma família sólida, que vão envelhecer juntos, que vão constituir filhos juntos. Cada vez mais a gente vê casais novos se separando, se fragmentando, e aí isso vai manchando esse projeto tão lindo que é o casamento. Tudo por causa do pecado. Então a gente não pode, irmão, brincar com o pecado. O pecado é terrível. Ele vem para derrubar mesmo. A palavra de Deus diz que aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia, porque é real. A gente pode sim se enrolar muito, né? Você deve acompanhar aí as notícias no meio evangélico e ver que muitas pessoas tropeçam, muitos homens sérios, muitos homens grandes, mulheres que assim Deus usava, mulheres que tinham assim, eram instrumentos na mão de Deus, mas por causa do pecado caíram. Podem se levantar, podem, mas nunca podemos deixar de levar em conta que nós somos pecadores. Aleluia! E aí nós vamos aqui para o tópico de número 3. A alienação em relação a Deus. Então nós vimos que o homem se afasta de si próprio. Por causa disso, ele também vai encontrar dificuldades em relacionar-se com o outro. E agora nós vamos ver o principal, para mim, principal alienação, a principal afastamento, que é o afastamento de Deus. E ele vai gerar todos os demais outros, né? A gente quebra o relacionamento com Deus, afeta dentro de nós, afetando em nós, vai afetar as relações com os outros. A causa da alienação do homem consigo mesmo é o que explica a sua alienação para com o próximo. E estes dois tipos de alienação, intrapessoal e interpessoal, têm como causa a alienação em relação a Deus. 3.1 Desconfiança sobre o amor. É importante entender que o pecado de Eva e Adão surge nela antes dela comer do fruto. Tiago ensina sobre isso em Tiago 1, 14 e 15. E aí eu coloquei aí esse versículo, está aí destacado para a gente poder fazer aqui as ponderações. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então Eva, até então, ela sempre olhava para aquela árvore como uma árvore comum. Mas a partir do dia que a serpente soprou no seu ouvido, começou a soprar aquilo, começou a penetrar no seu coração, e o desejo de comer aquele fruto foi florescendo cada dia mais. Então, antes dela tomar aquele fruto para de fato consumar o pecado, o coração dela já estava sendo tomado por aquelas palavras da serpente, que era Satanás. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado já está maduro, produz a morte. Então, os desejos entram pelas faculdades sensoriais, né? Pelos ouvidos, pelos olhos, pelo que sentimos, pelo que apalpamos. Mas, através dos sentidos, dos 5 sentidos, a gente absorve, são as janelas da nossa alma. Isso adentra em nós, vai manchando o nosso coração, e aquilo vai adentrando nas nossas emoções, na nossa razão, vai encontrando guarida no nosso coração. A gente começa a arrumar aqui alguma forma para nos convencer de que isso não é tão ruim assim. Ora bolas, é só uma fruta, é só um fruto, que mal tem nisso. Na verdade, se acontecer de a gente abrir os olhos, vai ser bom para nós, porque a gente vai conhecer o bem e o mal. Na verdade, isso não é uma coisa ruim, né? A gente pode experimentar os nossos olhos, na pior das hipóteses, vai abrir e a gente vai ser que nem Deus. A gente já pensou, a gente vai ser outros deuses, que maravilha. E antes dela tomar o fruto, o coração dela já estava pulsando pelo pecado. E aí, quando ela pega e come daquele fruto, o pecado é consumado e vai gerar agora morte sobre eles.
triste isso, né? Continuando aí o 3.1, o pecado nasce no desejo, bem antes da prática. É o que eu falei, né? Então, bem através dos sentidos, o pecado vai entrando para o nosso coração, a gente vai cogitando aquilo, vai dizendo para nós mesmos, tentando nos convencer de que talvez aquilo não é tão ruim, né? E aí a gente vai depois praticar isso. Quando Eva desejou o fruto proibido e interiormente decidiu comer dele, já concebeu o pecado. Bastava-lhe a chance da consumação. Mas para ele decidir isso dentro dela, teve primeiro que desconfiar do amor de Deus. Foi exatamente o que Satanás lhe sugeriu. Se Deus realmente amasse vocês, não lhes privaria deste prazer e conhecimento. Eva e Adão rejeitaram a Deus para poder pecar. Então, eles, antes de comerem do fruto, eles pegarem o fruto e comerem. Então, eu estou com fruto, vou comer o fruto. Antes de eu comer esse fruto, qual foi o pecado que eles cometeram? De terem desconfiado da palavra de Deus, de terem duvidado da palavra de Deus. Não é bem assim que Deus disse. Então, essa fruta não é tão mal. Esse negócio não é tão ruim, não é? Afinal de contas, Deus está escondendo alguma coisa da gente. A partir daí, o coração dele já estava pecando contra Deus. Era só questão de tempo para ela pegar daquele fruto e convencer Adão a comer também. Eu fico imaginando os argumentos que ela usou para convencer Adão a pegar desse fruto também. Ele que havia recebido as instruções de Deus, quebrando as instruções de Deus, para dar ouvido ao que Eva já tinha dado ouvido à serpente, né? Foi exatamente o que Satanás lhe sugeriu. Se Deus realmente amasse vocês, não lhes privaria deste prazer e conhecimento. Eva e Adão rejeitaram a Deus para poder pecar. E aí o subsídio também desse tópico, eu acho interessante a gente citar aqui para os alunos que não têm, né? A gente aprende e cita, ou então pede alguém para ler para nós através do slide que a gente pode esboçar ali no quadro, tá? Comentário bíblico Gênesis, João Calvino, abre aspas. Anteriormente, ela podia contemplar a árvore com tamanha sinceridade que nenhum desejo de comer do seu fruto afetava a sua mente, pois a fé que ela possuía na palavra de Deus era a melhor guardiã de seu coração, bem como de todos os seus sentidos. Agora, porém, depois que o coração decai da fé e da obediência à palavra, ela corrompeu tanto a si própria, quanto a todos os seus sentidos, e a depravação se difundiu por todas as partes da sua alma e também por todo o seu corpo. Uma vez que entrou aquela sugestão da serpente, ela perde a fé na palavra de Deus, duvida do que Deus disse. A partir daí, ela ia fazer alguma forma de convencer a si própria de que aquele fruto não era tão amargo assim, de que aquilo que Deus disse, de não pode, talvez ele não sei. E ela começou a duvidar da palavra de Deus. Então ali o pecado já havia tomado de conta da sua alma, do seu coração, do seu interior. E agora esse pecado vai gerar nela uma ação de transgressão contra Deus. E o pecado então é consumado. E o 3.2 diz, culpar Deus pelos erros. Olha que interessante, né? A gente primeiro, por causa que está alienado dentro, quebrado por dentro, a gente aponta para o outro como uma forma de desculpa para não assumir os nossos erros. E agora, além da gente apontar para o outro, se não bastar só apontar para o outro, a gente já também tem a capacidade de apontar para Deus, né? Culpar Deus pelos erros. Olha o que diz aí, mesmo irrefutavelmente acusados pelas suas consciências, os homens ainda conseguem culpar Deus por suas escolhas erradas. Adão tenta justificar seu erro culpando a Deus pela mulher que ele lhe deu, algo do tipo, quem mandou me dar essa mulher? Eva tenta justificar seu erro culpando a Deus pela serpente no jardim, algo do tipo, quem mandou criar serpente? Eu só pequei porque o Senhor fez essa mulher.
Aí Eva disse: eu só pequei porque tem serpente. Se a serpente não existisse, eu não teria pecado, né? Lá no jardim estavam as árvores que o Senhor Deus fez brotar. O casal recebeu as ordens de Deus sobre como devia lidar com as árvores e tinha também a capacidade, como dom dado pelo Criador, para dizer sim e não. Ao primeiro casal faltou lealdade, obediência em submissão à vontade de Deus. E hoje, como estamos lidando com a vontade de Deus? Eu coloquei aí essa arte aí no final do slide, na parte de baixo. Então, o homem peca, joga a culpa aí na Eva, na mulher. A mulher, então, fala assim, né, beleza. Até que eu assumo que sou pecadora, mas o problema não foi a mim. O problema foi a serpente. E todos os dois jogam a culpa em Deus. Então, tudo bem, a gente pecou. A mulher me induziu, a mulher disse, assim, eu pequei, a serpente me induziu, ok. Mas o problema foi do Senhor. O Senhor me deu essa mulher e o Senhor criou essa serpente. Então o problema, na verdade, não é nosso. Nós, na verdade, não teríamos cometido essa falha, esse erro, se não fosse o Senhor. Tá? Então, cada um pega aí, belisca seu erro e segue a vida, né? Estão dizendo assim, ó, vamos seguir, afinal de contas, eu errei, a Eva errou, a serpente errou, mas o Senhor também errou, porque criou a mulher, criou a serpente, então vamos zerar a nossa dívida por aqui, né? Esse é o homem caído, né? Descaído da graça de Deus e incapaz de olhar para dentro de si e dizer, pequei, né? Como diz o Davi. O que nos alegra no Salmo 51 em Davi é um homem que cometeu uma atrocidade terrível, pecando contra Betseba, mandando matar Urias. É um homem terrível, mas quando ele foi confrontado pela palavra de Deus, Davi não se omitiu. Davi disse, Deus, não retira de mim o teu espírito, porque eu conheço o meu pecado, eu sei que eu sou transgressor. Eu sei, Senhor, que eu preciso do teu espírito para não voltar a pecar. Eu preciso do teu perdão, eu preciso do teu espírito. Essa deve ser a nossa reação ao pecado, irmãos. Entender que o pecado é cruel e vai nos matar, mas a gente tem um escape, é o perdão, é o amor de Deus. E a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Que a gente não caia nesse erro, né? De errar e culpar o nosso esposo, a nossa esposa, culpar o nosso filho, culpar o nosso pastor, culpar a nossa igreja, culpar o nosso trabalho, culpar a nossa renda, culpar tudo, menos nós mesmos, né? Menos nós. Davi disse, eu sou um homem pecador. Eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe, eu sou um transgressor mesmo. Não retira de mim, Senhor, o teu espírito e torna-me a dar a alegria da salvação. Isso é que é belo em Davi. E automaticamente Davi foi perdoado por Deus. E aí, novamente, vale a pena destacar aqui esse subsídio do professor que está na Bíblia de Estudo do King James, abre aspas, Adão é obrigado a reconhecer sua transgressão, mas ele fez isso de uma forma de mudar a culpa fora de si mesmo, colocá-la em cima de Deus e sobre a mulher. Quando a mulher é questionada, ela coloca a culpa em Deus e a serpente. Assim descobrimos que enquanto os olhos do seu corpo se abriram para ver o seu estado de degradação, os olhos do seu entendimento foram fechados, de modo que eles não podiam ver a malignidade do pecado. E, ao mesmo tempo, seus corações foram endurecidos por meio do engano, né? Abre-se o olho, vê que está nu, vê um monte de coisa. Se esconde de Deus, sabe? Começa a articular, dizer que a culpa foi da Eva, que a culpa foi da serpente, que a culpa foi de Deus. Começa a ser um articulador, né? Os homens começam a ser meticulosos, articuladores, mas esquecem de olhar para dentro de si. Essa capacidade de ver que a pureza se foi e pedir misericórdia a Deus. Deus, há uma pureza dentro de mim que se esvaiu, que se perdeu, e eu preciso recuperá-la, Senhor, me perdoa. Ele não teve essa capacidade. Então, que nós possamos, irmão, sempre olhar para dentro de nós. Quando nós estivermos enraivecidos, embrutecidos com alguém, com alguma situação, vamos olhar para dentro de nós primeiro, pedir perdão a Deus,
pedir a misericórdia de Deus para que Deus possa restaurar a nossa vida. E assim, com certeza, a gente pensando melhor, a gente vai manter as relações sempre mais saudáveis possível. É o que a palavra de Deus nos diz quando ela diz assim: quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Tem coisa que não dependerá de mim e de você. Tem coisa que não depende da gente, tudo bem. Mas enquanto depender de mim e de você, a Bíblia diz: tende paz com todos os homens. Amém? Glória a Deus. Partindo já para o final, o 3.3, as maldições não são o final. O morrereis de Deus começa a acontecer com o parto com dores, trabalho penoso, terra maldita e finalmente a morte. A graça de Deus em Cristo, entretanto, pode dar às mulheres a alegria de gerar filhos para Deus, mesmo com a dor. Ao homem de encontrar o propósito mais excelente no trabalho, mesmo que difícil, de manter esperança de uma nova terra na restauração de tudo e da vida e glória eterna, ainda que o portal seja a morte, né? É o que o apóstolo Paulo, agora com esse entendimento, trabalhava para Deus com tanta alegria, com muito suor. Ele ganhava o seu sustento construindo tendas, trabalhava para o evangelho dia e noite, mas a mente dele estava na eternidade, e ele sabia que muitas das vezes, para se encontrar com Deus na eternidade e ter a restauração completa desse homem caído, ele precisava passar pela morte. E ele dizia muitas das vezes: para mim o morrer é lucro, porque eu sei que eu vou estar com Cristo. Mas se viver aqui me der algum ganho para o reino de Deus, eu fico por aqui. Mas morrer é lucro. Eu queria partir e estar com Cristo, estar com o Senhor. Mas eu prefiro também ficar por aqui e continuar trabalhando. Essa é a doçura da graça, irmão. A graça nos abraça, quando esse entendimento nos abraça, a gente entende que a nossa vida tem propósito, voltamos a ter propósito, voltamos a ser relacionados nos projetos de Deus, nos planos de Deus, no reino de Deus. Agora nós somos contados como filhos de Deus, ainda temos limitações por causa do pecado. Por isso, quando a gente atravessar os portões eternos, mesmo que seja com a nossa morte, nós vamos receber um corpo glorificado. E assim poderemos para sempre estar novamente com o Senhor. Essa é a esperança bendita da igreja. Glória a Deus. Partindo aqui para a conclusão, para estarmos bem com a gente mesmo, com o próximo, precisamos estar bem com Deus. A nossa relação com Deus é que determina todas as demais relações. O próprio Deus enviou seu Filho para proporcionar reconciliação entre o ser humano e Deus. Por isso que o Evangelho é uma notícia bendita, é uma notícia maravilhosa. A primeira coisa que o Evangelho faz é restaurar o homem a Deus. E essa restauração do homem a Deus cria comunidades de crentes que se amam. Por isso a importância da igreja. A igreja é uma marca de que o Evangelho funciona. A igreja, além de nos projetar para a vida eterna, ela nos projeta uns para com os outros, a comunidade dos santos. Por isso, se alguém disser que serve a Deus, mas ele não quer se reunir em comunidade, ele quer ficar dentro da casa dele, quer ser desigrejado, essa pessoa possivelmente ele não foi atingido pelo Evangelho, porque o Evangelho, ao me perdoar, me projeta para você, porque agora nós somos identificados com o Cristo. Glórias, pois, ao nome do Senhor. Então, que nós possamos viver com Cristo, conectados com Cristo, em comunidade, testemunhando, e as nações, e as pessoas, e as multidões vão olhar para nós como comunidade de crentes e vão desejar um dia fazer parte desta comunhão, porque elas sabem que o Cristo vivo está presente no nosso meio. Glórias, pois, ao nome do Senhor. Por fim, aqui esse slide vai trabalhar aqui, eu dou a dica, né? Essa dica eu vou sempre dar ela para você. Então usa. Como superintendente, eu vou gravar alguns vídeos aqui também
sobre dicas para superintendente, dicas para professor de escola, tá? Então, uma das dicas que eu dou muito, que eu bato muito nessa tecla, se você pode usar os recursos didáticos, use. Se a sua igreja tem sala, tem quadro branco na parede, tem tem como você usar o data show, tem computador, tem uma televisão, tem algum recurso didático, tem um pedaço de papel, e não usa, tá bom? Você tem uma sala que dê para fazer uma dinâmica, use os recursos didáticos, tá? A nossa revista, ela tem recursos, ela é definida em tópicos, subtópicos e tal. A gente pode usar os próprios recursos, é o que eu fiz. Eu não tenho slide, pastor Heraldo, na minha igreja não tem esses recursos todos. Então você coloca a verdade aplicada, irmão, num papel, escreve com uma letra bonita, verdade aplicada. Coloca assim e cola com um durex na parede. A gente precisa também, às vezes, por falta dos recursos da estrutura, que não nos permite, a gente pode usar a nossa criatividade, irmão. Por que não, né? A gente tem que usar a nossa criatividade. Então eu coloco aí sempre esses dois sites para você pegar os slides prontos, que eu gosto sempre de usar, que é na ebdpanorama.com. Os slides estão sempre prontinhos, é só pegar, baixar no seu computador, tira alguma coisa que você não queira ali, acrescenta outro, coloca no computador, coloca na projeção, na televisão ou num projetor, coloca lá e vai usar, amém? Também revista ebd.com, você consegue tirar os slides desses sites também, e também para você pegar esses slides que eu usei nessa revista, eu estou agora trabalhando com os meus próprios slides, porque eu ganho mais tempo, consigo publicar a revista na segunda-feira. Hoje, essa lição está sendo publicada por causa que eu fiz os meus próprios slides. Então, você vai lá no e-mail heraldeiras@gmail.com, me manda um oi lá e fala assim, pastor Heraldo, eu queria o seu slide. Me manda para mim, aí você me manda o seu e-mail que eu te envio aí, faço questão de fazer isso, tá? E outra coisa também, devido muitos irmãos não podem comprar revista, né? O trimestre já começou, não tem mais para vender, e aí muitos alunos ficam ali olhando para o tempo, voando, sem ter uma revista na mão. Você vai acessar lá, escolabiblicadominical.org, entra lá, copia a lição está lá já, copia ela, cola no Word, tira os comentários do professor, porque é a revista do professor que está lá, tira os comentários do professor, tira ali alguma coisa que você não vai usar, ali no início, no meio, no fim, se você quiser fazer algum recorte, porque a revista está integral lá dentro, para não gastar muita folha para imprimir, você imprime esse material, coloca ali 2 páginas por folha, manda imprimir frente e verso, vai dar no máximo 2 folhas, irmão. E aí você imprime, manda para o seu aluno, entrega na mão dele, ele vai se sentir honrado, ele vai se sentir privilegiado, porque o professor teve o trabalho de preparar o material, o slide, ele teve o trabalho de preparar ali a lição, entregar na mão dele, ele vai se sentir honrado, tá bom? Os irmãos tendo dificuldades, procure o seu pastor, procure o seu superintendente, mas não deixa de abençoar os seus alunos com mais e mais didática. Amém, queridos? Não deixa aí de curtir, comentar, compartilhar esse canal aí nos grupos de EBD da sua igreja, nos grupos dos seus familiares, nos seus grupos da igreja, para poder o nosso canal continuar crescendo, tá bom? E a gente vai soltar aqui durante essas próximas semanas vídeos dando dicas para você que é professor, para você que é superintendente. Então fica ligado aí que a gente vem com tudo nesse trimestre, com a graça de Deus. Deus abençoe.